Olá pessoal, eu sou Carlos Armit do astrologiasistemica.com.br. No meu vídeo anterior eu falei sobre esse momento de tensão astrológica por conta da ativação de Marte, que pode ter desdobramentos em fatos de violência, de agressividade. E aí eu resolvi fazer esse vídeo para explorar um pouco mais esse contexto de agressividade e de intolerância que nós estamos vendo aí na sociedade, entender um pouco da onde vem isso, por que isso está acontecendo e a serviço de que esse processo todo vem acontecendo. E aí eu me lembrei recentemente de uma situação, coisa de 2 anos atrás, quando eu fiz minha mudança de um apartamento para o outro, e aí vem com a mudança os 2 gatos que vivem comigo já há muitos anos, né? E evidentemente os 2 animaizinhos estranharam a mudança de um ambiente para o outro, porque saíram do apartamento onde eles estavam acostumados, onde estava o cheiro deles, os referenciais que eles conheciam, e vieram parar num ambiente novo, onde tudo era fora do referencial, né? E qual foi o comportamento que eles tiveram? Eles passaram o dia todo enfiados debaixo do cobertor, que era a única coisa que tinha ali, que tinha o cheirinho deles, né? Que é o cobertor que eles dormiam. E eles ficaram enfiados ali debaixo e não punham a cabeça para fora de forma alguma. Até que em um determinado momento eu fui lá, porque eles precisavam comer, né, precisavam reagir, e eu precisava trazê-los em contato com um mundo novo, que seria a casa deles até então. E os 2 gatos tiveram reações bastante distintas. Um deles se retraiu e o outro deles rosnou. Isso mostra muito do comportamento que acontece por conta das mudanças. Quando nós estamos num mundo em mudanças, onde os nossos referenciais começam a desaparecer, quando nós olhamos para cá, olhamos para lá e não encontramos mais apoio naquilo que nós acreditamos como sendo certo e verdadeiro, a gente vai reagir. A gente vai reagir muito parecido com essa situação dos gatos que eu comentei. Muitos recuam amedrontados e outros agridem as coisas que estão acontecendo, os novos estímulos que estão acontecendo. Então isso está na base na nossa reação instintiva. Nossa reação instintiva tem essa base. Inclusive no inglês eles têm um termo bastante interessante, um trocadilho lá que vale para a língua deles, né? Quando uma pessoa se vê diante de uma situação nova que ela tem que tomar algum tipo de reação, eles dizem que você, ou você freeze, congela, fly, ou seja, sai voando embora correndo, ou fight, ou briga. Então a gente sempre está em algum desses modos de operação. Ou a gente está fugindo, ou a gente está congelando, ou a gente está agredindo. Essa é a forma como a gente reage do ponto de vista do animal que nós carregamos, do ponto de vista da instintividade que nós carregamos dentro da gente. E aí você pode estar se perguntando, bom, e o que isso tem a ver com a astrologia? Tem tudo a ver, porque nós temos elementos astrológicos no mapa da pessoa e no mapa também das nações, das empresas, que correspondem justamente a essas forças instintivas que muitas vezes somos tomados por ela, porque nós nos esquecemos, diante do nosso orgulho da espécie humana, nós nos esquecemos que nós somos, antes de tudo, e em primeiro lugar, animais que viemos aí de um desenvolvimento do processo de evolução, de seleção natural. E como biólogo, eu não posso deixar de esquecer disso e de me lembrar disso e colocar sempre esse ponto na pauta. Para ficar claro, a gente vai buscar a ideia do chamado cérebro trino, do Paul MacLean, um neurobiólogo estadunidense que morreu em 2007
e ele que cunhou, né, essa teoria do cérebro trino, que nós temos aí um cérebro por 3 camadas. Que camadas seriam essas? Um cérebro mais ali do miolo, vamos dizer assim, que é chamado complexo R, ou cérebro reptiliano, e já aviso que não tem nada a ver com as teorias de conspiração de alienígenas reptilianos, estou falando dos reptilianos répteis mesmos, os nossos dinossauros aí que já existiram na Terra, e os nossos lagartos e crocodilos que estão aí. Então é esse cérebro muito parecido com o cérebro desses animais. Sobre essa capa, o chamado sistema límbico, que é o cérebro dos mamíferos, das aves, que já tem um composto mais ligado a cuidar da prole, né? Ele já tem essa relação. E por cima de tudo, o cérebro humano, o chamado neocórtex, que é a parte do cérebro que aparece nas imagens comumente relacionadas a ele, que é toda a parte enrugadinha do cérebro e dividido em 2 hemisférios, o direito e o esquerdo, tá? Então essa teoria do Paul MacLean do cérebro trino, ela é muito explorada aí na neurofisiologia, na neurociência, e hoje se sabe, inclusive por pesquisas mais recentes, que essa divisão não é tão assim quadradinha do jeito que a gente está falando aqui, de você ter esse cérebro réptil. As coisas são um pouco mais difusas, e o cérebro ele trabalha de uma forma um pouco mais difusa nesse sentido, mas ela explica sim a categorização dos impulsos neurológicos que geram os nossos comportamentos, tá? Nós temos comportamentos reptilianos, comportamentos agregadores do sistema límbico e os comportamentos lógicos do neocórtex. Então, só para lembrar para vocês, essa base, o cérebro reptiliano, ele é responsável pelos instintos mais grotescos, mais animalescos da nossa natureza. Ele está relacionado à agressividade, pela questão da própria defesa da sobrevivência, porque para este cérebro reptiliano, a sobrevivência é a diretriz primeira. Dali sairão impulsos nervosos que vão gerar comportamentos de sobrevivência, onde um deles é a agressividade, agredir para se defender, tá? É o caso do gato ali que eu expliquei, que eu tentando apresentar um mundo novo de estímulos que não eram reconhecidos por ele, né, ele agride, então ele tem uma sensação agressiva. Outras particularidades desse cérebro reptiliano é a questão da territorialidade, a demarcação de território, tá? É um outro instinto bastante forte que tem aí. A questão da própria sexualidade, não da sensualidade, mas da sexualidade, o impulso reprodutivo, a sexualidade enquanto instinto de reprodução, tá? Também a necessidade de hierarquia social e de seguir um alfa do bando, seguir um líder. Então todos esses comportamentos são comportamentos do nosso dinossauro interno, vamos dizer assim, tá? É aquela parte mais grotesca, mais animalesca e que todos nós carregamos, funciona em todo mundo, porém algumas pessoas dão mais vazão ou não a comportamentos, porque nós temos aqui na parte superior do cérebro, né, no córtex, no neocórtex, nós temos o córtex pré-frontal, que é uma espécie de juiz interno, né, que ele vai olhar para esses impulsos e vai qualificar como não socialmente aceitos, e então ele vai barrar esses impulsos. Porém, pessoas que têm deficiência nesse córtex pré-frontal, ou que esse córtex pré-frontal não foi programado com educações de restrição aos impulsos agressivos, elas vão deixar com que esses impulsos venham à tona e, portanto, vão ser pessoas extremamente agressivas, pessoas intolerantes e tudo mais, que é a energia típica desse complexo aí, do complexo R. Astrologicamente, isso está ligado ao planeta Plutão. Plutão tem a ver com as nossas origens ancestrais mais profundas, mais instintivas, e está relacionado também ao inconsciente coletivo, onde está guardada toda a história da nossa evolução e também a história da nossa própria ancestralidade. Falando do ponto de vista das constelações familiares,
É aqui que nós temos grandes comportamentos, muitas vezes de lealdade cega a uma história passada, a uma história biológica e a uma história também psicológica e emocional do nosso passado. Então, ali naquele cérebro reptiliano que você vai encontrar essas forças que nos prendem a respostas padrão de sobrevivência e de lealdade a um sistema ancestral e a um sistema de crenças. Então, muitas vezes, quando nós estamos nesse momento de mundo em mudança, onde todas as instituições, todos os princípios, os valores, as crenças estão sendo colocadas em questionamento, é importante observar que pessoas que têm uma exacerbação desse complexo R, elas vão reagir sim para tentar defender esse mundinho, que é aquela bolha que eu falo lá nos outros vídeos. Ela vai tentar defender esse mundinho de muita agressividade. Só que qual que é o antídoto para esse impulso do complexo R? É justamente a parte superior, o neocórtex, onde a gente aprende, é o neocórtex onde você extrai uma raiz quadrada, você lê um livro, você pondera sobre diferentes teorias, né? Você lê, é a parte do aprendizado, é aqui que nós crescemos e nos tornamos humanos e não simplesmente dinossauros. E é justamente alguma trava em utilizar esse neocórtex e os impulsos do neocórtex para barrar os impulsos do réptil interno é que reside aí a tal da deficiência cognitiva programada. Existe uma programação, uma espécie de um vírus de computador que se instalou ali no neocórtex da pessoa, seja por uma má formação educacional, uma má formação escolar, por um trauma psicológico ou por uma programação ideológica quase que de lavagem cerebral, a pessoa fica impedida de usar esse neocórtex para atualizar as informações. Se os meus gatos aqui, depois de uma semana mais ou menos, eles conseguiram atualizar o seu cérebro e aceitar o ambiente, hoje eles vivem bem nesse ambiente, será que nós seres humanos não podemos fazer isso diante do mundo em mudanças? Ou será que nós vamos ter que reagir com a volta ao passado? Será que nós vamos ter que nos prender aos comportamentos reptilianos de busca e de apoio nos pilares do antigo e ficar defendendo o antigo como sendo a única coisa certa e verdadeira e nos impedindo de abrir o neocórtex para aprendizado, para evolução e para finalmente sermos realmente humanos, deixarmos de ser dinossauros? Por isso o título do vídeo, a segunda extinção dos dinossauros. Esse é o momento, porque essa área do cérebro é regida por Plutão, e Plutão é o planeta que está aí na dominância astrológica. Porque, como eu falei, lá em 2008 ele entrou em Capricórnio, hoje ele faz uma conjunção com Saturno, regente de Capricórnio. Então nós chegamos no ponto crucial, no chamado momento de mutação, que vai se coroar lá em 2020, quando Júpiter entrar em Capricórnio e se unir a esses dois. Nós vamos ter três forças aí atuando no signo de Capricórnio e mexendo com Plutão. Por isso que esse ano de 2020 é chamado da grande mutação, e essa mutação é o desafio de nós abandonarmos de uma vez por todas, na sua maioria, os comportamentos reptilianos, abandonarmos o dinossauro interno e assumirmos o lado humano. Para fazer essa transposição, você tem que passar pelo meio, que é o sistema límbico. E o sistema límbico, ele nos dá as emoções, ele nos dá a parte do cuidar um dos outros, porque é aí que se desenvolve os comportamentos tanto de mamíferos e de aves de cuidar da prole. Por quê? Com exceção dos insetos sociais no mundo dos invertebrados, no mundo dos vertebrados, somente aves e mamíferos é que cuidam das suas proles, porque a ave tem o ninho com os ovos ali, e nos mamíferos você tem a gestação e da cria e amamenta e tudo mais. De réptil para baixo se põe o ovo e vai embora, né? Uma tartaruga marinha, ela vai lá na praia, cava o buraco, põe os ovos dela lá e vai embora. E as tartaruguinhas nascem
e vão viver a vida, então elas nem têm concepção do que é mãe, muito menos do que é pai, né? Agora nós, mamíferos e as aves, temos aí sim essa composição da função mãe e da função pai, que são funções sistêmicas que nós carregamos, tá? O sistema límbico representa a função mãe, que é o cuidar. O neocórtex representa a função pai, que é externa, que é aquela que vai captar o mundo. Pai está sempre relacionado com o mundo, mãe está sempre relacionada com o interno, com o cuidar. Tanto que o sistema límbico é regido pela lua, que é a função mãe, e o neocórtex regido pelo sol. Então você vê, nesse esquema aí você tem neocórtex regido pelo sol, sistema límbico regido pela lua e o nosso sistema reptiliano, complexo reptiliano, regido por Plutão. Então essas energias que estão aí atuando, e aí é onde a gente faz uma conexão entre essa neurociência, biologia, astrologia e a sociedade. O comportamento que eu expliquei dos meus gatos é o comportamento natural de quem não quer se adaptar. Porque a grande beleza da vida, gente, é a adaptação. É a adaptação aos novos tempos, às novas estruturas, e foi assim que a vida foi prosperando. Tá? Quando houve a extinção dos dinossauros, o mundo mudou, né? Aconteceu uma catástrofe e alterou-se todas as condições ambientais, e só sobreviveram aqueles que conseguiram se adaptar a essas novas condições ambientais. Os dinossauros, os grandes dinossauros, né, não conseguiram e eles desapareceram da face da Terra. Nós estamos vivendo uma mudança que ainda não é uma mudança tão grave do ponto de vista ambiental. Nós estamos tendo alterações climáticas e tudo mais, mas não chegou num ponto de colocar a nossa sobrevivência quase que no limite. Isso pode acontecer no futuro, tá? Mas hoje o grande desafio é a adaptação social. O grande desafio é sobrevivermos não a cometas, a alterações climáticas, é sobrevivermos à nossa própria ignorância e estupidez, que vem desse complexo R, desse réptil que nós carregamos dentro de nós. E quando nós cedemos aos comportamentos agressivos, quando nós nos tornamos pessoas intolerantes e fechadas para o novo, fechadas para aquilo que é diferente do meu mundinho de concepções, da ideologia que eu gravei na minha cabeça, tá? Eu estanco o processo de adaptação e de evolução. E estou me condenando e condenando o meu grupo de afins, de semelhantes, à extinção, a ser jogado à margem da história. O momento atual é um momento de mudanças muito rápidas, muito profundas, porque é Plutão que está aí sendo fustigado por Saturno e logo por Júpiter. Então nós vamos ter que entender que a única saída para a civilização humana é abrir-se e adaptar-se para os novos tempos, para os novos princípios, que são o que o progressismo mostra. Quanto mais nós ficamos apegados a moralismos, a doutrinas religiosas, a ideologias políticas, aos chamados ismos, tá? Mais nós estamos presos dentro do cérebro reptiliano, que é hierárquico, que gosta de seguir líder, que gosta de rituais, que busca significado em coisas de símbolos de liderança. É esse a manada, vamos dizer assim, o comportamento de manada que nós vemos acontecer. E o contrário disso está no neocórtex, dividido em dois hemisférios, um lógico, um analógico, um intelectual, outro intuitivo, e é justamente a síntese entre esses dois hemisférios que gera o processo de pensamento, de raciocínio, de aprendizagem, de evolução intelectual. Nesse atual momento que nós estamos vivendo, em que você, eu e tudo mais, muitas vezes nos vemos numa nave desgovernada, nos vemos num mundo que parece não fazer mais sentido e que todo mundo chama de caos, a tendência é querer voltar atrás. Esse é o comportamento instintivo básico do complexo R, como meus gatos que se enfiaram debaixo do cobertor fedidinho deles, com o cheirinho deles, que era a zona de conhecimento, a zona de conforto.
Então o conservadorismo, ele vem nesse sentido, né? Quando eu falo de um conservadorismo de valores e de princípios morais, é um conservadorismo que busca criar esse cobertorzinho e se enfiar lá dentro e não aceitar as mudanças do mundo aí fora, não colocar nem a cabeça. E caso você queira mostrar isso, de duas uma, ou se retrai com medo das mudanças, ou tenta agredir as mudanças ao novo que está chegando. Então começa a refletir na sua vida em quantas situações você se enfiou debaixo do cobertorzinho fedido. Quantas vezes nós deixamos de crescer num comportamento também regressivo infantil, que a psicologia trata muito bem, e que de uma certa forma está ligado a esse complexo R, porque a nossa criança ferida é uma criança que está atuando do lugar do complexo R, porque ela é agressiva, ela é narcisista, ela é hierárquica, ela é ritualística e ela se fundamenta, ela se prende nos fundamentos, porque é esse o movimento de regressão e de se segurar naquela base conhecida para não dar o salto evolutivo. Então hoje, pessoal, a grande guerra que existe na sociedade não é entre direita e esquerda. Isso é apenas o campo ilusório que se apresenta para a gente. A verdade dos fatos mesmo é que a grande guerra que está se passando com a gente é a guerra entre sair da base conservadora e se dirigir para novos tempos, para uma nova sociedade, onde outras concepções de vida mais abertas, mais liberais vão se estabelecer. Só que isso, para muitas pessoas, é muito difícil ainda fazer esse movimento e aceitar que outras pessoas apontem para esse caminho ou que façam esse caminho. Então, por isso, a homofobia, que está se tornando cada vez mais acirrada, a questão dos conflitos entre etnias, porque tem a ver com aquela coisa da territorialidade, da defesa do meu bando contra o seu bando, né? Ainda é um comportamento animalesco, instintivo que nós temos aí. A própria necessidade do alfa, do grupo, essa necessidade de idolatrar um líder, de defender com unhas e dentes um líder do meu bando, é um comportamento de complexo R que está aí colocado. E todas essas energias estão contribuindo o quê? Para que a gente atrase o processo que é de se abrir para o aprendizado, para aceitar uma nova, porque a estrutura nova vem. Independentemente de você estar batendo o pé, de você já estar com seus dedos formigando para escrever aquele comentário agressivo e desagradável aqui, independentemente disso e dessa agressividade que só serve para você, porque não vai ajudar em nada para ninguém, muito menos para você nem para sua evolução, não adianta espernear. O novo vem vindo. O mundo novo vem vindo. E o mundo novo é muito diferente do que os conservadores defendem. É muito diferente, é um mundo que ele vem evoluindo. Se você analisar bem, apesar da nossa característica animalesca que ainda nós carregamos, se a gente pegar e comparar a idade lá dos faraós, depois a Idade Média, a Idade Moderna e agora esse momento contemporâneo, nós temos não só um progresso tecnológico, nós também tivemos um progresso em termos de comportamento. No passado, simplesmente se tirava uma espada, matava uma pessoa e ficava por isso mesmo, porque era a honra, era o destino, enfim, existiam várias desculpas para se matar uma pessoa. Hoje essas coisas já não são tão bem vistas, não são tão bem aceitas, embora alguns ainda estejam nesse patamar medieval e até no patamar ainda do homem das cavernas. Alguns até se tornam líderes de países. Então isso é um momento em que está tudo posto aí, né? Tanto o gato que está botando as unhas de fora, querendo agredir, o gato que está se retraindo, aquele que quer enfiar a cabeça no buraco e não quer ver, né? Usa o filtro de cancelamento que eu expliquei lá no vídeo da criança ferida. Esse é um momento de turbulência e nesse contexto astrológico com Marte justamente cutucando aí essa área, né? Marte que é a agressividade, que é a intolerância, que é a ira, mas que também poderia ser convertido no seu lado positivo, do herói, daquele que conquista, daquele que abre novas fronteiras, do pioneiro, né? Daquele que
abre um novo capítulo na história. Se a gente conseguisse transmutar toda essa energia marciana que está posta aí, nessa energia de pioneirismo, nessa energia de ir para o futuro e não de se prender ao passado, nós daríamos um salto quântico de evolução, mas não é isso que está acontecendo. As pessoas preferem fazer birra nas suas posições, elas se fecham ao aprendizado. Muita gente vai ver esse vídeo aqui e não vai entender absolutamente nada do que eu falei e vai vir com agressões. Quando a pessoa vem com um comentário que coloca lá um argumento, né, que tenha base sólida, eu citei aqui nome de cientistas, pesquisas, enfim, quer dizer, isso é você circunscrever, dar um contexto para aquilo que você está falando. Agora, simplesmente espernear e ser contra não tem sentido nenhum, é continuar no cérebro reptiliano. Espero que esse momento realmente venha desembocar na segunda extinção dos dinossauros. A humanidade precisa disso para poder seguir adiante. Esse é o recado que eu gostaria de deixar com vocês. Se você gostou desse vídeo, dê um like, deixe o seu comentário, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e um grande abraço.